10 atalhos simples e fáceis de aplicar no Photoshop que vão ajudar você, fotógrafa de família, a aumentar a sua produtividade. Com pequenas mudanças no seu dia a dia, você pode alcançar grandes feitos. Será que você já conhece e usa esses atalhos? Se você não me conhece, eu sou Carla Toscano e aqui nesse perfil eu ensino fotógrafas de família a editar 6 vezes mais rápido e entregar a foto perfeita. Semanalmente, eu trago conteúdo relevante sobre o universo da edição voltado para fotógrafas de família. E para não perder nenhum conteúdo como esse, se inscreve aqui no meu canal do YouTube. Se você preferir, ative as notificações no sininho para sempre que eu lançar um conteúdo novo, você ser avisado. E eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser de grande valor para você. E não esquece, de logo no começo, já deixar aquele like aqui no vídeo, porque isso ajuda bastante. E o YouTube entende que esse conteúdo é um conteúdo relevante e ele vai recomendar isso para mais pessoas. Hoje, iremos mergulhar em um dos aspectos cruciais da edição de fotos de família no Photoshop, os atalhos. Você pode se perguntar por que algo aparentemente tão pequeno como um atalho de teclado pode fazer uma grande diferença na sua produtividade. Bem, a resposta está no funcionamento do nosso cérebro. Imagine os atalhos como o caminho mais curto para um destino conhecido. Quando você tem uma rota, você pega um atalho para você poder chegar mais rápido até aquilo. Quando você utiliza os atalhos, você automatiza tarefas que de outras formas exigiriam etapas adicionais. O nosso cérebro ele é extremamente eficiente em criar esses atalhos mentais. Quando você utiliza atalhos, você está automatizando tarefas que de outra forma exigiriam etapas adicionais. Nosso cérebro é incrivelmente eficiente em criar esses atalhos mentais. E usar atalhos no Photoshop é como falar a língua nativa da sua mente. Na edição de fotos de família, economizar segundos em cada imagem se soma rapidamente, pois a gente edita muitas fotos. Essa economia de tempo não apenas aumenta a sua produtividade, mas também libera espaço mental para você trabalhar a sua criatividade. Quando você não precisa pensar em cada comando que você está fazendo, você pode se concentrar na estética, no resultado final, em caprichar ali no seu trabalho. Então, prepare-se para uma jornada em que exploraremos esses atalhos e como eles podem revolucionar a sua edição. Vamos aprender a linguagem do Photoshop e tornar a sua edição de fotos de família rápida e eficiente. Bora para o computador? Bem, vamos lá então, eu vou aqui apresentar então os atalhos para você. O primeiro atalho que a gente vai falar vai ser o Ctrl mais J. Pessoal, não precisa apertar o mais, tá? É só para vocês entenderem que vocês têm que apertar os dois atalhos. O que o atalho Ctrl J faz? Ele vai duplicar a camada. Então, se eu vier aqui na minha aba de camada, quando eu aperto aqui o Ctrl J, essa camada ela vai duplicar. Então, eu vou ter duas camadas. Mesma coisa acontece, por exemplo, se eu vier aqui na minha imagem e fizer uma seleção, tá? Então, eu vou vir aqui e vou selecionar, por exemplo, vou selecionar aqui muito rapidamente o teclado, né? Mais ou menos aqui com uma ferramenta de seleção. Então, vamos supor que eu quero recortar esse teclado de alguma forma. Eu vim aqui, selecionei o teclado rapidinho aqui, só para mostrar para vocês. Se eu apertar Ctrl J agora, ele vai duplicar apenas a minha seleção. Tá? Então, aqui agora eu tenho só a seleção que eu fiz. Então, primeiro atalho, Ctrl J, duplica a seleção. Vamos então ao nosso próximo atalho. Ctrl, mais Shift, mais a letra I. O que esse atalho vai fazer? Ele vai inverter a minha seleção. Se vocês quiserem, vocês podem tirar um print aqui dessa minha telinha. Então, ele vai inverter a minha seleção, certo? Ctrl Shift I, quando que eu posso usar isso, né? Então, vamos voltar aqui, Ctrl Z também, outro atalho bastante conhecido, né? O Ctrl Z, ele vai voltando o que eu estou fazendo aqui, né? Então, eu vou voltar, eu tenho aqui uma seleção, vamos supor que eu preciso selecionar o inverso. O que eu vou fazer? Ctrl Shift I. Ctrl Shift I, eu vou até dar Ctrl J aqui para vocês verem, ele selecionou o inverso, tá? Então, para isso que serve Ctrl Shift I. Próximo atalho, Ctrl D.
O Ctrl D eu também utilizo bastante, né, quando você está fazendo alguma coisa, sei lá, você está numa foto de newborn, você está fazendo uma seleção, e aí você não quer mais selecionar aquele pedaço, selecionou errado de alguma forma, você vai apertar o Ctrl D para desfazer seleção. Então eu vou dar aqui de novo o Ctrl Z para voltar lá na minha seleção, certo? Eu tenho aqui uma seleção, vamos supor que essa seleção está errada, eu não gostei, eu selecionei aqui meio que de qualquer jeito o teclado, eu quero desfazer essa seleção e começar ela do zero. Ctrl D, eu desfiz a minha seleção. Próximo atalho, Ctrl T, transformação livre. Agora vamos ver o que faz ali o Ctrl T, que é a transformação livre, tá? Eu vou apertar Ctrl T, ele vai abrir aqui a minha transformação livre. Eu consigo girar a minha imagem, consigo fazer várias coisas com ela. Se eu clico aqui no botão direito, eu consigo ver o que eu posso fazer com essa imagem. Posso redimensionar, girar, inclinar, fazer uma perspectiva, deformar, girar, enfim. Isso pode ser usado em vários aspectos. Eu uso bastante transformação livre, principalmente quando eu preciso fazer alguma montagem, preciso fazer que algo se adapte em cima de alguma coisa, né? Ou então, às vezes, para girar a minha imagem. Se eu girar horizontal, posso girar ela vertical. Então, isso é uma ferramenta que ajuda bastante. E posso também, né, usar isso para distorcer de alguma forma. Quando eu venho aqui e aperto distorcer, eu consigo mudar, né, essa distorção, distorcer a minha imagem, puxar ela para cima, para baixo, né, para onde eu quiser, tá? Então, essa é a ferramenta do atalho Ctrl T. O próximo atalho que eu vou mostrar para vocês é o Ctrl 0. E por que é importante o Ctrl 0, tá? Tem um outro atalho também, que se eu aperto Ctrl, a barra de espaço, e eu scrollo o meu mouse, eu consigo dar um zoom. Se eu uso a caneta e a mesinha, eu risco ele para a direita, e ele dá um zoom para a esquerda, zoom in, zoom out, e para a direita, zoom in. Então, vamos supor que eu dei um zoom, eu estou aqui tratando a pele, e agora eu quero ver como a foto está ficando, eu quero voltar para a foto. Eu não preciso ficar dando zoom out. Eu posso vir aqui, apertar Ctrl 0, e ele vai dar o zoom preenchendo a tela inteira. Se eu apertar Ctrl 1, que é o próximo atalho também que eu queria passar para vocês, eu vou ver a imagem com 100% de zoom. Então, pensando na minha imagem, o tamanho que ela está, de pixels e polegadas e tudo mais, esse é o zoom em 100% da minha imagem. Ctrl 0, preenche a tela, Ctrl 1, zoom de 100%. Outra ferramenta que eu costumo utilizar bastante é o Ctrl E ou o Ctrl Shift E. Geralmente, quando eu estou trabalhando numa imagem, eu não gosto de deixar muitas camadas abertas, porque eu acabo pesando o meu Photoshop. Se eu estou trabalhando num projeto, num cartaz, em alguma coisa que eu vou precisar mexer nas camadas depois, eu deixo aberto, porque é para isso que servem as camadas do Photoshop. Se eu estou fazendo um desenho, uma layer, alguma coisa assim, eu deixo as camadas abertas. Mas para o tratamento de foto, de fotografia de família, eu vou seguindo todo o passo a passo do edição facilitada, eu não preciso ficar voltando nas etapas, porque eu concluo a etapa, depois vem a próxima, então eu vou sempre mesclando as camadas, porque quanto mais camadas o seu PSD tiver aberto, mais devagar ele vai ficar. Então, vamos supor que eu tenho aqui várias camadas, vou dar Ctrl J aqui de novo, né, para a gente ter várias camadas. Se eu apertar Ctrl Shift E, eu vou mesclar todas as camadas. Vamos supor que essa camada eu vim aqui e mexi nos níveis dela, deixei essa foto mais escura. Essa daqui eu vim aqui, mexi, deixei ela mais clara. E fui fazendo alguns ajustes, fiz uma máscara, fiz algum ajuste e eu não quero mesclar todas elas, eu quero deixá-las abertas, mas eu quero uma camada inteira salva em cima para eu fazer algum ajuste específico. Eu posso fazer Ctrl, Alt, Shift, E. Vamos supor que agora eu quero mesclar todas as camadas e deixar. Eu vou apertar Ctrl, Alt, Shift, E. E aí eu vou mesclar todas aqui como uma camada. Eu vou ter camada 1, camada 2 e tudo isso aqui é cópia. Então eu vou ter uma camada solta aqui em cima para eu conseguir juntar todos os ajustes que eu fiz, mas ainda assim preservar as camadas abertas no PSD.
O próximo atalho é um atalho que eu uso sempre, principalmente para já ir salvando o arquivo conforme eu vou fazendo. O Photoshop, geralmente, ele costuma recuperar o arquivo se você tiver alguma queda, se o programa fechar bruscamente. Mas nem sempre ele vai recuperar a partir do último ponto que você está fazendo. Então, se é um trabalho bem extenso, eu vou salvando conforme eu vou fazendo. Mas eu não preciso vir aqui em Arquivo, Salvar. Eu vou apertar o atalho Ctrl S, que é para salvar. Então, vamos supor que agora eu quero salvar, né? Como eu tenho várias camadas aqui, ele vai salvar como se fosse um PSD. Então, eu vou apertar Ctrl S, ele vai. Se eu vier aqui e apertar Ctrl S, ele vai apertar para salvar o meu PSD, ou eu posso já salvar isso em JPEG. Então, isso ajuda bastante. O próximo atalho que eu uso depois de salvar uma imagem é o Ctrl W, porque eu vou fechar a minha foto. Então, sempre que eu finalizei a imagem, eu aperto Ctrl S, Ctrl W. Aí eu salvo, já fecho a imagem, e aí, como eu estou com algumas imagens abertas no Photoshop, já abre a próxima imagem automaticamente. Ctrl S, salva a imagem, o PSD. Depois, se eu apertar em Ctrl W, ele vai fechar. E aqui ele está perguntando, né, se eu realmente quero fechar, se eu quero salvar antes de fechar. Vou colocar assim, ele vai terminar de salvar e vai fechar a minha imagem. Eu abri aqui a minha foto de novo para mostrar para vocês o próximo atalho, não tem um nome específico. Eu vou utilizar os números do Photoshop para conseguir alterar a opacidade do meu pincel. Então, vamos supor que eu preciso aplicar ali, de repente, numa máscara, em alguma coisa, um pincel em 30%. Eu vou fazer aqui um exemplo para vocês usando os atalhos do Edição Facilitada. Eu vou até abrir as camadas aqui para vocês conseguirem entender o que eu estou fazendo. Então, eu abri aqui, né, um atalho que ele vai já adicionar matiz e saturação para poder tirar o vermelhinho do bebê, tá? E agora eu preciso selecionar o meu pincel e eu preciso passar aqui, mas eu não quero passar ele com a opacidade de 100% para tirar aqui esse vermelho. Eu quero usar uma opacidade de 30%. Eu teria que vir aqui e diminuir a opacidade, mas se eu digitar 30, ele já muda a opacidade automático. 40, 40%, 50, 50%. E por aí vai. Se eu apertar 0, ele volta para o 100%. Então, isso ajuda bastante quando você está aplicando o pincel e você precisa mudar a opacidade dele. E por falar em pincel, agora eu vou para o nosso último atalho e para a dica que eu falei que quem ficasse até o final do vídeo ia valer muito a pena, porque eu tenho certeza que isso você nunca viu em nenhum lugar. O Photoshop, ele é como se fosse a sua área de trabalho. Você consegue colocar ele da forma que você quiser. Inclusive, eu até tenho aqui a minha área de trabalho, Carla Toscano, que é onde eu trabalho com as minhas edições de foto, e eu tenho uma outra área de trabalho para desenho, quando eu vou trabalhar com ilustração digital. Eu vou falar para vocês, então, como que vocês podem arrumar essas ferramentas aqui de vocês. Quando eu preciso selecionar o meu pincel, vamos supor que eu estou com outra ferramenta selecionada e agora eu preciso do meu pincel. Eu tenho um atalho que é o B de brush, em inglês, pincel, e aí eu já vou selecionar automaticamente o último brush, o último pincel que eu estava utilizando, tá? Só que dentro do método, por exemplo, do Edição Facilitada, eu utilizo bastante o meu pincel de mistura. Quando eu abro aqui a caixinha, né, dos meus pincéis, está vendo que aqui está B, B, B e aqui está A. Se você olhar no seu computador, provavelmente também vai ter B. Como eu uso muito o pincel para geralmente mexer na opacidade de alguma camada, alguma coisa assim, revelar alguma coisa numa camada, eu também utilizo bastante o pincel de mistura quando eu faço separação de frequência, por exemplo. E aí, para não ficar toda hora entrando aqui nessa caixinha e trocando, eu mudei o atalho do meu pincel de mistura para A, que era um atalho que eu não utilizava tanto. E agora eu vou mostrar para você como que você consegue também mudar o atalho dos seus pincéis e assim fazer a tua edição ser muito mais fluida dentro daquilo que você faz diariamente. Eu vou vir aqui então e editar barra de ferramentas. Então eu tenho aqui minha barra de ferramentas, tem esses 3 pontinhos, editar barra de ferramentas. Aqui eu consigo ver todos os atalhos, tá? Então é legal vocês também darem uma estudada aqui e verem quais são os atalhos, as ferramentas que vocês utilizam mais e decorar aquele atalho para que você consiga chegar nele mais rápido. Aí eu vou descendo até achar os meus brushes. Aqui eu tenho as minhas ferramentas de brush. Aqui eu mudei e coloquei o pincel de mistura para a letra A. Eu consigo fazer isso, né? Eu consigo vir aqui e mudar.
O A, ele é a ferramenta de seleção de marcador, tá? Ou ferramenta de seleção direta. É uma ferramenta que eu não uso no meu dia a dia. Então, por isso que eu optei por utilizar. Se de repente eu não uso ferramenta de seleção, eu posso vir aqui e utilizar a letra U. Então, olhe qual a letra que você não usa tanto e você consegue colocar. Outro motivo de ter escolhido a letra A, porque ela fica muito próxima da minha mão esquerda, que é a minha mão que fica sempre no teclado. Então, quando eu preciso mexer e mudar para o pincel de mistura, eu poderia ter escolhido, sei lá, a tecla M de mistura, né? Ficaria mais fácil de lembrar, mas eu teria que mover a minha mão mais para o lado esquerdo, né? Mais para o lado direito do meu teclado, e aí isso ia me levar ali alguns microsegundos, mas que quando a gente pega e soma isso em centenas de fotos faz diferença. Então, a tecla A eu escolhi também por ser estratégica e está ali bem pertinho da minha mão esquerda, que é a minha mão que não sai do meu teclado. Bora que você terminou, você pode vir aqui em terminado. Me diz aí nos comentários, você já conhecia esses atalhos? Você tem o hábito de utilizar atalhos? Além desses atalhos que eu passei para vocês, tem muitos outros, tem os atalhos do Lightroom, tem os atalhos que a gente pode mudar, tem o teclado com teclas macro, todo esse tipo de conteúdo ainda vai vir para vocês. Se você está vendo isso depois, já pode procurar que provavelmente já vai ter no canal. Espero que vocês tenham gostado, como eu disse no começo do vídeo, espero que vocês tenham deixado aqui também o like. Não esquece de se inscrever no canal, porque isso é muito importante para a gente. E coloca aqui nos comentários também se você tem alguma sugestão de vídeo para os próximos. Vamos ficando por aqui. Meu nome é Carla Toscano, você está aqui para saber como usar os atalhos do Photoshop. Até a próxima!